Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast UTI Informa em Ação, para formar e pôr em ação intensivistas de excelência nas nossas UTIs. Hoje nós temos mais um episódio. Eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista, e você pode me encontrar no @movimenta_UTI. Olá, pessoal, eu sou Sancler Bernardes, também fisioterapeuta intensivista. Você pode conversar comigo lá no Instagram, no @SanclerBernardes. E juntos, você já sabe, aqui no nosso podcast UTI Informa em Ação. Nosso episódio de hoje, a gente vai falar sobre algo que o fisioterapeuta ouve muito, né, Débora? Desde a sua formação e principalmente depois que ele vai para a prática dentro da UTI. A gente vai conversar sobre o teste de respiração espontânea. Será que é a hora? E aí é um tema muito bacana. Eu acho muito interessante, sabe, Débora? Porque é um dos grandes desafios, né? Uma pergunta que ela passa sempre pelo fisioterapeuta diante do cuidado com os pacientes com ventilação mecânica, é se o paciente está apto. E a gente quer, na maioria das vezes, acertar, né? Então, a gente precisa discutir sobre isso, que é um dos grandes pontos nessa avaliação específica de retirada do paciente do ventilador mecânico, se é o teste de respiração espontânea, se o paciente passa ou não passa no teste. Eu posso fazer uma observação não técnica. Uma coisa que eu não gosto do teste é porque toda vez que a gente vai montar uma aula, escrever um texto a respeito do assunto, acho que todo mundo já passou por isso, você vai escrever teste de respiração espontânea, TRE, aí o Word vai lá e faz aquele famoso corretor e sai o texto TER. Já aconteceu isso com você? Já! É verdade, é engraçado, né? E sabe que eu acho que é um assunto super interessante, né? Porque você falou né, de todo mundo ter, né, querer, saber, porque é uma coisa que muito se vê, né? Quando você vem na UTI, você começa, você tá aquele negocinho, né? Nossa, quero estubar um paciente, né? Nossa, minha primeira estubação, né? Então, é um assunto que permeia aí por isso, né? Pela estubação do paciente. Obviamente, a gente fica muito satisfeito quando dá certo, né? Mas eu acho que é um assunto que ele tem muitos braços, né? No sentido de que não é simplesmente você saber quais são os testes, né? E aí vai dar tudo certo, né? Mas tem muita coisa para ser pensada, né? Quem é o paciente que vai se submeter a esse teste? Em que momento, né? Esse momento está certo, né? O tipo de teste que eu vou escolher ou não. Se esse paciente não passa, o que eu faço com esse paciente que não passa, né? E até para coisas novas que vêm surgindo a respeito desse contexto de teste, né? Então, acho que é isso que a gente quer conversar um pouquinho nesse episódio, né? Eu queria que a gente, se possível, a gente começasse falando, Débora, assim, para quem está nos ouvindo, existem diversos tipos de teste de respiração espontânea, né? Existem diversas maneiras que a gente pode fazer esse teste e, no geral, todas elas têm o mesmo princípio, que é levar o paciente para uma condição muito próxima do que ele vai encontrar ao ser estubado ou ser retirado da ventilação mecânica, mesmo que seja um paciente tracostomizado. Então, o teste de respiração espontânea, o nome é muito interessante e autoexplicativo, né? É você colocar o paciente numa condição onde ele está sendo testado para que o trabalho respiratório que ele necessite fazer seja muito próximo do que ele vai encontrar quando ele sai do ventilador. E aí, diversos testes, né? A gente foi evoluindo, a gente tem teste em pressão de suporte com valores baixos, a gente tem teste em CPAP, só uma pressão positiva contínua, a gente tem teste com tubo T ou peça T, desconecta do ventilador e faz o teste, a gente tem teste com modos diferentes, como tube compensation, que ele compensa a presença do tubo, a resistência, a gente tem testes mais arcaicos, mas algumas pessoas faziam no SMV, hoje em dia a gente tem algumas evidências novas aí mostrando a possibilidade de fazer o teste sem pressão nenhuma, mas no ventilador, CPAP de 0 ou pressão de suporte de 0, PIP de 0. Então tem inúmeras formas. E uma coisa que chama a atenção é, quando você vai cavando fundo na literatura, não tem diferença entre as formas. A gente não consegue achar uma que seja mais efetiva na predição da condição do paciente de sair ou não do ventilador. Então, a gente volta para uma coisa que a gente tem, às vezes, na ventilação mecânica, assim, faça aquela que você domina melhor, faça aquela que a sua equipe domine melhor, faça aquela que é principalmente protocolada na sua instituição. Olha o gancho, a gente conversou muito sobre protocolos de reabilitação, a importância também de se ter protocolos para fazer isso.
Como é que é, Débora? Sua preferência e aí na sua instituição? Eu vou falar a minha. Eu prefiro no ventilador. Eu prefiro utilizar pressões de suporte baixa, PIP baixa, no ventilador, por causa eu gosto da monitorização de variáveis como volume corrente, a frequência mais precisa, a monitorização gráfica e etc. Então, por isso é uma preferência minha. Ó, vou te dar duas respostas. É, pensando no aluno, eu gosto mais do tubo T. Por quê? Eu vou te explicar, mas isso não tem nada de científico, tá? A Anis falou que cientificamente tanto faz. É uma questão mais. Porque eu acho que o do ventilador é muito fácil deles entenderem, sabe? Porque o paciente já tá lá no ventilador, aí você fala, ó, tem que abaixar 5,5, 0,0, enfim. Você muda ali, aquele parâmetro que você já veio abaixando, você termina de abaixar, né? De uma forma muito simplista, né? Mas quando você vai explicar o tubo T, é difícil de entender, né? O aluno, às vezes, de graduação, principalmente, ele fala, mas vai tirar do ventilador? É junto com o ventilador? Eu não tô entendendo, mas ele vai ficar fora do ventilador, meu Deus do céu, ele vai ficar fora do ventilador. Você fala, exatamente, né? É um teste para ver se ele passa, né? Então eu gosto muito quando eu estou com a graduação, eu gosto de fazer o tubo T, porque eu acho que é a oportunidade que eles têm de visualizar. Ah, a gente mostra, né? Às vezes um vídeo, uma figura, mas é diferente de você montar, né? Até de antigamente de sair correndo atrás de T, né? Agora a gente E usa da o Y mesmo. macronebulização e etc. É, mas assim, particularmente pensando no atendimento mesmo, né? No fazer ali no atendimento, eu também prefiro fazer no ventilador. É, eu sinto também que os médicos que eu trabalho, eles também preferem no ventilador, assim, sabe? Eu não sei, eu tô tentando aqui lembrar quando foi a última vez que eu fiz num tubo T, sabe? Assim, eu lembro de alguma vez aí de eu até ter sugerido, de repente, vamos fazer num T, né? Até pelos alunos, Débora, faz no ventilador mesmo e tá tudo certo, sabe? Então, o que eu vivencio mais é no ventilador mesmo. Eu acho que o T vai ficar cada vez mais esquecido, coitado. Eu acho que até para as nossas conversas a gente sempre tenta levar para fora do óbvio. Existem alguns problemas que eu gostaria que a gente discutisse aqui que eu acho que pode ajudar algumas pessoas. Algumas pessoas têm a ideia de que o tubo T é mais difícil para o paciente. E aí tem uma associação entre fazer tubo T com o paciente mais difícil de sair do ventilador. E aí tem instituições, inclusive, que determinam assim, né? Meu paciente neurológico, cardíaco, eu coloco ele no Entendi. tubo T e o outro eu coloco em PSV, porque esse aqui é mais difícil. E aí tem uma revisão sistemática muito bacana que ela fala sobre análises fisiológicas do teste de respiração espontânea. Então, como é que é o comportamento fisiológico do trabalho da respiração em tubo T, como é que é o comportamento em pressão de suporte e como é que é o comportamento quando eu tiro esse paciente do ventilador. E essa revisão sistemática, ela chega à conclusão que sim, o tubo T é o mais próximo do que o paciente vai encontrar quando ele for retirado do ventilador mecânico. E aí todo mundo pode usar essa revisão e falar, tá vendo? O tubo T é melhor, né? Porque ele vai estar muito mais próximo do que o paciente vai encontrar. Só que, por outro lado, a gente tem uma outra revisão sistemática que avaliou não isso, ela avaliou a capacidade de prever o sucesso ou a falha. Então, assim, se você faz no ventilador ou se você faz em tubo T, desculpa, você tendo critérios de elegibilidade para o desmame, a predição ela parece ser, inclusive, mais favorável no ventilador em modo PSV. Então, por mais que o tubo T seja mais próximo do real, você fazer uma simulação com pressão de suporte, que ela meio que ajuda um pouco o paciente, né, dentro do trabalho da respiração, na distribuição do trabalho, a predição ela pode ser feita do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Então, isso é um ponto eu acho que é bacana da gente considerar, né? E você sabe que esse episódio é um pouco, né, do que a gente traz mais evidência, né, para falar sobre a evidência do assunto, né? Mas eu não sei se você tem essa visão também, mas eu tenho um pouco da visão de como a literatura foi crescendo nisso também, né? E a gente precisa contextualizar algumas coisas, né, Sancler? A gente sempre fala isso aqui. Eu lembro que quando eu fiz o aprimoramento, né? Eu estava no aprimoramento no Sírio, fazendo TI, e aí eu fui fazer um aprimoramento, uma especialização junto de cardio na Unifesp.
E aí eu lembro dessa conversa na época, de olha, pacientes cardíacos é melhor fazer no tubo T, porque você está tirando qualquer influência da pressão positiva, e para esses pacientes cardíacos, o mínimo de pressão positiva, né, pode fazer diferença e de repente ele falhar quando você tira, né? Mas a gente também não tinha muito naquela época ainda tão forte, por exemplo, a não invasiva pós-extubação como um suporte, né? Então as coisas vão caminhando junto também, né? A gente precisa somar esse conhecimento, né? De que tem isso que você falou, né? Das evidências do próprio TRE e também tem outras coisas novas que surgem que aí eu também não, né, não fico arraigado naquele pensamento que eu tinha antes. E aí, só para complementar essa coisa da evidência também, aproveitando, né, os congressos voltaram, né, tô indo para o internacional depois de 3 anos quase, de novo. Eu lembro quando a gente estava no congresso no europeu, para quem não sabe, e é o que eu tô indo agora esse mês, a gente tem um congresso europeu de fisioterapia que ele é de reabilitação e desmame. Ele é Dois pontos completamente. cruciais, né, da gente, Exato, nossa profissão. focado na nossa área, né? E aí eu lembro que lá foi uma das primeiras vezes que eu ouvi um dos autores do artigo falando sobre a supressão do Sport Zero, PIP Zero, por exemplo, né? Dessa possibilidade. E aí eu lembro quando eu voltei, falei, gente, tem coisa nova saindo, né? Então, eu acho que é isso também, né? A gente, as evidências vão se atualizando, né? Sampler, vão se complementando e a gente vai caminhando junto, né? Então, o que eu fazia antes, agora talvez não vale mais a pena fazer mesmo, né? Perfeito, perfeito. Isso até tinha uma coisa que eu ia guardar um pouco mais para o final do episódio, mas eu vou falar agora. Eu lembro que, historicamente, a gente aprendeu que primeiro tinha essa coisa de qual o teste melhor, e hoje em dia, mais ou menos, a recomendação é: não importa qual o teste, mas faça um teste. Teste o seu paciente. E, principalmente, faça uma busca ativa para saber quando seu paciente é elegível para que você possa executar o teste. Aí eu vou botar a lenha na fogueira. Tem evidências bem recentes que estão começando a questionar se é que realmente o teste de respiração espontânea é tão necessário assim. Isso não é muito claro ainda. Mas a gente teve um estudo publicado recentemente que é o WinSafe, que é desmame, faça um desmame de maneira segura. E é um estudo muito cêntrico e eles fizeram um monte de análise sobre protocolos e compararam indivíduos que foram submetidos ao TRE estubado com indivíduos que não foram submetidos ao TRE e foram estubados, simplesmente por outros critérios, nível de consciência, pouca secreção, resolveu uma coisa de base. E aí eles começaram a ver que tinha uma taxa muito alta, mais de 30% dos pacientes haviam sido estubados sem nem passar por um teste de respiração espontânea. E com desfechos semelhantes. Então, olha que louco, né? Mas você sabe que eu também ia falar isso e a gente acabou indo para outro lado, mas eu acho que muito mais importante do que assim, você vai fazer em qual? No esporte, em tubo T, é se você tá de olho nas outras coisas, sabe? Então, assim, tudo bem, você pode falar, eu não faço em tubo T, eu só faço em suporte. Mas se você não escolhe o paciente direito, né? Se você não eu Seleção do faço. paciente. Tipo, eu faço em suporte, eu não faço em T, ótimo, mas aí você pega um paciente com balanço hídrico horrível, entendeu? Você pode fazer em suporte, você pode fazer no tubo T, você não vai ter um desfecho bom, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar no TRE não só em qual teste eu vou usar, né? Mas é isso, eu tô fazendo no momento certo, eu escolhi o paciente certo, né? E aí, classicamente, hoje, aproveitando esse gancho que você falou, o que a gente tem hoje, né? Quem que, na teoria ali, a gente não faz, né? Não precisa fazer. Não sei como que vocês consideram isso, mas um paciente ali dentro de 24 horas, por exemplo, né, de uma intubação com ventilação mecânica, esse paciente não precisa passar pelo TRE, né? A gente já sabe Uhum. disso. Talvez a gente evolua para algum momento onde, olha, se você selecionou tão bem o seu paciente, talvez você não precise mesmo, né, fazer um TRE. Tem alguns pacientes, não tem? Você não sente isso na clínica? Que tem uns pacientes, olha, você fala, gente, vamos estubar, porque
não precisa fazer um TRE com esse Eles cara, são né? altamente elegíveis. Eu adoro essa palavra, elegível, né? Você buscar quem são os pacientes elegíveis. E aí, se você botar dentro de um pacote de critérios, o que a gente mais sabe hoje que está associado à falha do desmame? Com tudo ok, teste, respiração, é presença de secreção e dificuldade de expelir essa secreção. Porque o resto, você já está lá atrás determinando esse paciente, como você disse, a nível de consciência baixo. Mas se o Glasgow for menor que 9, você não vai evoluir para tirar ele do ventilador. Não faz sentido você evoluir. Se a doença de base não tiver resolvida, não faz sentido. Então, quando você seleciona bem, talvez a gente melhorando ainda mais e colocando mais em prática esses critérios, a gente consiga prever isso. Né? Tipo, É, ó, esse aqui vai com o teste ou sem o teste, a gente sabe que a chance dele ficar bem fora é muito grande. é. E até é interessante, né? Se a gente for pensar, agora pensando bem fora da caixa mesmo, né? Que é esse o futuro que a gente fala dentro de um contexto de inteligência artificial e de várias outras coisas. Que quando a gente aprendeu na faculdade, né, Sancler, e ainda tem um pouco, dessa estrutura muito em tópicos, né? Então você tá lá, você vai aprender desmame, você vai aprender critérios, aí você vai aprender TRE, aí você vai aprender não sei o quê, né? E aí, quando a gente para olhar, é isso. Talvez no futuro a gente nem ensine mais TRE. Porque se você fez um raciocínio clínico do seu paciente, talvez você não precise disso, né? Ou talvez você tenha uma máquina que vai te falar, olha, né? E aí o teu papel é checar se as coisas estão se conversando de forma adequada, se, né? E não o teste ensina. Eu acho que um papel que nunca vai fugir é que a gente busque levar esses pacientes, identificar os pacientes elegíveis e fazer com que eles fiquem elegíveis. Eu acho que esse vai ser o grande desafio da gente. Isso você pode colocar, por exemplo, dentro do bundle ABCDEF. O bundle propõe que você faça diariamente um teste de respiração espontânea. E aí você pode pensar, poxa, mas é um saco fazer todo dia o teste de respiração espontânea? Não, não é. Ele está dizendo para você, todo dia se atente, porque pode ser o momento que seu paciente tenha condições. Aí você está falando em buscar. Então, se você todos os dias faz uma boa seleção do seu paciente, você vai conseguir fazer com que ele, no dia que ele esteja apto, ele tenha pelo menos o entendimento da equipe que é a hora dele sair. Então, eu gosto muito quando você lê o bando, o ABCDF, e as evidências a respeito dele, ele fala, ó, despertar e teste de respiração espontânea, todos os dias. Por quê? Você vai juntando com as outras coisas, se seu paciente estiver apto, elegível, ele é um paciente que provavelmente vai sair. E tem trabalhos assim, né, Débora, de qual é o impacto de você ter um protocolo de desmame e um teste de respiração espontânea? Talvez, se você faz ele frequentemente, o impacto é que o tempo necessário do momento que você faz a suspeição e que acha que o paciente é elegível para sair do ventilador, o tempo encurta quando você tem um protocolo e um teste de respiração espontânea, independente de qual tipo de teste. O tempo encurta, porque senão você fica, vamos esperar, e está esperando o paciente ficar muito bem, e aí a gente vai perdendo o controle dessas variáveis todas. Né? Eu acho Aí que o eu, bundle, ele passa por aí, né? é. Não, e aí eu ia só comentar que aí venha também acrescentar essa coisa de, né, será que a gente tem aí uma parcela expressiva dos pacientes que não precisariam de um TRE entre aqueles que se estubam, né? Que é aquele paciente que você fala, puta, Exato. perdi o tempo, né? E ele foi lá e se estubou. Isso é bom. Ou esse paciente, antes de se estubar, foi lá no ventilador, Ele mesmo abaixou se para, testou. né, zero, PIB zero, Sport zero, ou falou, peraí, me dá aqui, deixa eu pôr um tubo T e depois se estubou. Não, ele se estubou e ficou bem. E a gente tem ali, né, uma porcentagem, não deveria, né, mas de pacientes que se estubam e ficam bem sem teste, né. Então, acho que é isso, acho que tem uma porcentagem aí de pacientes que se beneficiam, né, Sancler, sem dúvida nenhuma, né, assim, que a gente tem que, obviamente, dar aí o crédito, né, e o valor do TRE, não é que a gente está falando que ele não serve para nada, né, mas talvez seja uma coisa a se pensar mesmo, né. Exato. Eu acho que você atrelar ele a uma busca das reais condições favoráveis para uma pessoa ficar bem fora da ventilação mecânica e você fazer com que ele exija do profissional e da equipe uma frequência elevada de busca
e isso traz um resultado extremamente satisfatório. E é um teste relativamente simples, né, Débora? Venhamos e convenhamos. A gente está falando de 30 minutos. São Isso que eu 30 ia falar. minutos de observação do seu paciente. Então, é um E teste que assim, é né, aplicável no Sinclair? dia a dia. É isso que eu ia falar. Ele é super aplicável, até no sentido, a gente fala muito isso, né? De colocar ele dentro de um contexto de agilidade, de eficiência no atendimento, né? Então, assim, de novo, né? Ah, você chegou, tá, esse paciente parece que tem critério, vai lá, coloca ele, vai atender outro paciente, né? Não tô falando para largar o paciente sem monitorização, Os nada disso, mas, alarmes, gente, conversando com o resto da é, equipe, etc. isso, né? E vai lá atender outro paciente ou fazer alguma outra coisa nesses 30 minutos que você vai usar, né? Então é super aplicável e acho que ele super cabe dentro da nossa rotina, feito de uma forma eficiente que não atrapalhe, né? Mas você me perguntou e eu não te perguntei, o que você usa mais aí? Porque mesmo falando do ventilador, você tem costume de usar zero e zero, por exemplo? Porque eu, quando eu uso, na imensa maioria das vezes eu acabo colocando, tipo, pressão de suporte 5 e PIP 5. Não, aqui também a gente usa muito no ventilador e em pressão de suporte valores mais baixos. E aí, confesso que durante muito tempo eu era bem fixo, a pressão de suporte 7 PIPD 5. Hoje eu entendo que a pressão de suporte ela vai muito do trabalho e do volume corrente gerado, do trabalho respiratório e do volume corrente gerado. Então, às vezes, a gente acaba usando pressões de suporte um pouco mais baixas, até próximo ali de zero. Mas aqui o hábito ainda é meu também de usar a pressão de suporte em um certo nível. Quando a gente vê que ele está baixo, a pressão de suporte está de 7 para baixo, gerando um volume adequado, é por ali que eu faço o teste também. Eu não sei se pegou muito, assim, eu não sei se pegou muito, né? Exatamente passar para PIP de zero, né? Para um zip, não sei. Eu acho que é um caminho para o futuro, sabe, Débora? Eu acho que pelo que vem surgindo cada vez mais nas pesquisas, eles têm inserido o TRE com pressão de suporte de zero, PIP de zero, eu acho que é o caminho. E talvez não seja tão, como você disse, no pegou, eu acho porque às vezes a gente é um pouco engessado demais, a gente quanto profissão, quanto serviço de UTI. Então alguém falou tem que ser entre torno de 5 e 7, todo mundo faz 5 e 7 e eu não abro a minha mente para a possibilidade de às vezes colocar zero e o paciente fazer um bom volume corrente, uma boa frequência. Então eu acho que se a gente abrisse um pouco mais a cabeça, talvez a gente adotasse um pouco mais esse método. É um pouco de paradigma, assim, né? Que tem que ser quebrado, porque é isso, a gente foi muito ensinado que só pode até os 5, né? Exato. E não baixar depois Muitas vezes eu recebo a pergunta, do mas 5. pode colocar zero? Pode. O volume corrente é produto de esforço, de pressão, de um monte de coisa. Então, se o paciente é capaz de fazer isso, é até um sinal para você, né? Olha, o paciente está bem, ele está conseguindo gerar o próprio volume corrente sem a necessidade de suporte nenhum. Sabe uma outra coisa que eu gosto muito do teste, Débora? Rapidinho, já retorno a palavra para você. É que o teste, como você está olhando parâmetros de trabalho cardíaco, pressão arterial, saturação, frequência respiratória, sinais de desconforto e etc., ele pode te dar indícios do que é que vai fazer o seu paciente falhar. Então, não é só dizer assim, não é hora de estubar, mas ele pode lhe falar, olha, ele está... certas demandas aumentaram, e aí você vai perceber uma piora abrupta da oxigenação, uma piora da frequência respiratória. Eu gosto dele porque ele começa a abrir uma luz para aquele momento que você citou agora no começo da nossa conversa. E quando falha, né? Quando falha eu tenho que deixar de repouso 24 horas para tentar de novo. Não, você tem que identificar e tratar o problema. Então ele é uma grande luz no caminho da identificação da falha. Então eu gosto muito do teste quando ele falha. Eu acho que ele me traz mais informações úteis do que quando ele não falha. Eu ia falar outra coisa, mas depois eu volto, mas eu acho que é isso também, né? De novo, né, eu vou enfatizar o que eu acho muito importante para esse episódio, né? Não basta a gente saber os tipos de teste, né? Não é isso que vai resolver, mas é uma junção de diversas informações, porque senão a gente cai numa coisa muito simplista de isso que você falou. Eu fiz o teste do meu paciente hoje, ele falhou. Daqui 24 horas eu faço de novo, né? Ou de repente até, vou tentar o outro, né? Vou tirar do ventilador e fazer no TBT, Tem isso também, né? às vezes tenta o outro. É uma coisa muito simplista, né? E é muito bonito, é muito legal essa fala de que essas 24 horas não é para esperar,
né? Não é uma coisa passiva. Espere 24 horas passar e aí você tente de novo. Cronometra, Não, né? Mas já, tá valendo, 24 horas. né? É uma coisa ativa, né? Você tem esse tempo, né, dali para frente para investigar. Por que que esse paciente falhou, né? Ah, ele estava com balanço hídrico muito positivo, e ninguém viu, ou achou que não ia dar repercussão, né? Ou não, ele tá fazendo uma infecção nova, né? Enfim, mas Fraqueza, qualquer coisa que seja, fraqueza, né? né? Uma troca ruim, né? Igual você falou, né? Uma troca ruim. E é isso, ele vai te dar informações também para você tentar trabalhar melhor dentro de um ponto específico, né? Então, acho que isso também é importante. Acho que outras coisas que eu gosto de pensar quando a gente fala no teste de respiração espontânea também é no momento, né, Sancler? Porque a gente já presenciou também algumas falhas, entre aspas, no sentido assim, por exemplo, de às vezes, um paciente que estava extremamente secretivo, né? Sei lá, por algum motivo não foi feita uma boa limpeza de vias aéreas e colocado ali no teste de respiração espontânea, por exemplo. Aí o paciente fica extremamente agitado, aí tipo, ele falhou no teste porque ele ficou agitado. Mas, gente, né? Ou um paciente que está mal posicionado, né? Você faz o teste de respiração espontânea com esse paciente mal posicionado, aí ele desatura, aí você fala, pô, não dá porque ele desaturou, mas lógico, né? Aquele paciente, sei lá, às vezes com o abdômen enorme, né? Deitado lá no leito, super Tava mal deitado, você só posicionado. elevou uma cabeceira, ele ficou assim Ele no ficou... leito. Exatamente, né? O banho, né? Então, O banho eu acho que é um exemplo que vai muito nisso. A gente comentou aqui no outro episódio a importância da comunicação entre todos da equipe, né? Porque você vai fazer um teste de respiração espontânea no seu paciente, todo mundo aí da UTI tem que saber. Porque se o técnico não souber e for lá e der um banho de 40 minutos nele durante o teste, eu sinto lhe informar, mas ele vai falhar. O paciente vai falhar durante o teste. Mas ele vai falhar porque o sistema respiratório dele é ruim? Não, porque às vezes o teste foi feito na hora errada. exato. Então, acho que isso também, né, de você observar o que está acontecendo ali, porque, né, às vezes é um paciente que ninguém explicou para ele o que ia acontecer, imagina. E aí, de repente, alguém tira ele, resolve fazer no tubo T, não explica o que vai acontecer, né, não explica aquele. Aí aquela famosa falha de comunicação grosseira, né, porque alguém foi lá no dia Bola de anterior neve. e falou: olha, não tire esse tubo, não puxe nada, porque você precisa dele para respirar. Se você tirar, você vai morrer. Aí no dia seguinte vem uma pessoa e tira Vamos tirar sem o tubo. explicar. Né? Ó, vou deixar o senhor aqui 30 minutos respirando sem explicar. Aí o paciente fica extremamente agitado, né? E entrou num critério de falha ficar agitado, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado também, né, em como a gente faz esse teste ou durante o teste também, para não comer umas bolas desse tipo, né? Perfeito. Contextualize tudo para o seu paciente, para a equipe e para você mesmo, porque aí você vai conseguir conectar todos esses atores no processo do desmame. E assim, lembrar, né, Sandra, que esse é o objetivo do dia, né, ou do período, pelo menos, né, é colocar esse paciente nessa situação e a nossa meta é essa, né, porque a gente aqui é super a favor, por exemplo, né, da mobilização, do sentar, o que quer que seja, como você quiser chamar. Mas, poxa, não é a hora, né? Não sei sua opinião. Eu acho que não tem nada na literatura sobre isso, né? Eu nunca li, pelo menos. Tem um trabalho que testou se fazer o teste com os indivíduos fora do leite sentado melhoraria os resultados, mas que não encontrou muita diferença. Então, Mas não era nem fazer sentado ou em pé, né? Que também tem essa discussão até para estubação, né? Se pode fala do estubar programa de sentada. exercícios próximo. Exato. Então vamos supor, esse paciente tá num nível, tá entubado, mas tá no nível que ele estava sentando e ficando em pé, por exemplo, sei lá, na beira do leito fazendo marcha estacionária, né? Eu não sei o que que você acha, mas eu, particularmente, se eu chego de manhã e eu acho que é um paciente que, assim, muito provavelmente, né, eu vou fazer o teste, ele vai conseguir passar, vai ser estudado, né, isso é uma prioridade absoluta, eu deixaria para pensar no nível que ele está, Reabilitação em outro momento, é, né? né, à tarde, se ele for super bem nesse processo todo, ou no dia seguinte, né? Mas eu pelo menos, trago muito isso para os alunos. Olha, eu acho que o momento agora é da gente colocar ele em teste de respiração espontânea, da gente ver se ele vai, né? E aí você, de repente, fazer. Não estou nem falando, obviamente, não estou nem falando de fazer isso durante o teste.
mas até antes, né, Sancler? Às vezes é a reserva que o paciente tem Exato. para sustentar o teste, e aí você vai gastar toda ela fazendo antes um exercício, né? Eu acho que você falou muito bem é que a prioridade do dia, a prioridade do momento, a prioridade dentro da linha de cuidado é o teste. Então, execute o teste. Faça todas as condições para que o paciente tenha um teste mais adequado. Porque se você começar a aumentar a demanda, se você não cuidar do paciente, deixar ele para tomar um banho e mudar de decúbito na hora do teste, você está levando ele a uma condição que não vai ser tão real Desfavorável, né? quanto ele vai ficar. É, desfavorável, exatamente isso, desfavorável, melhor. É uma condição extremamente desfavorável para o teste. Então, eu concordo plenamente com você. Tem que ter um alinhamento e tem que ter uma busca para uma boa condição do teste. Aí a gente consegue ter resultados mais fidedignos do que você está avaliando, que é a capacidade do indivíduo de respirar espontaneamente. E deixa eu fazer uma pergunta. Eu vou até voltar um pouco no assunto, né? Que a gente está seguindo uma linha mais para frente, mas voltar agora que você falou dessa coisa da busca, eu ia te perguntar antes, eu esqueci. É, quem que tem que ser a pessoa, na sua opinião, que sugere o teste de respiração espontânea? Boa. Dentro da equipe que você diz, né? Eu Uhum. acho que tem que ser o fisioterapeuta. Eu acho, porque primeiro, a primeira coisa, todo mundo tem a obrigação de saber, que é a resolução do motivo que levou o indivíduo para a ventilação mecânica. Então, o fisioterapeuta, o médico, o enfermeiro, todo mundo tem que saber o motivo que leva o paciente. Depois disso, você tem um monte de coisa que faz parte das nossas avaliações continuamente. Nível de consciência, estabilidade hemodinâmica e estabilidade respiratória. Depois, eu estou descendo, não é que é menos importante, não, mas eu estou sendo cada vez mais específico. Entra um monte de coisa que aí só a gente tem como domínio. É você fazer um índice como o índice de respiração rápida e superficial, ou o índice integrativo, é você fazer uma mensuração da pressão expiratória máxima, ou de variáveis como o tempo de esforço, do teste TAI, é você fazer. Então, eu começo a ver que cada vez mais os critérios daquela seleção que a gente começou a conversar, que talvez um dia eu possa até substituir ou não, mas eu acho que eles são de domínio do fisioterapeuta no dia a dia. Então, para mim, o fisioterapeuta tem que ser o coordenador do cuidado dentro desse processo. Não a pessoa É, eu, responsável exclusiva, coordenador. não, com certeza, né? Acho que exclusiva não. Mas às vezes eu fico pensando um pouco nisso, sabe? Putz, me dá uma dorzinha, assim, se o médico sugere, vamos fazer um teste de respiração espontânea nesse paciente, e a equipe da Físio não pensou nisso, sabe? Porque eu falo, poxa, a Exato. gente tá tão mais próximo, né? A gente tá ali o tempo todo também olhando o ventilador, o paciente, poxa, e não sei, me dá uma sensação um pouco de comida de bola, assim, sabe? Quando é A gente alguém que tem que chegar. da equipe, sabe? Que pede, poxa, por que que a gente não fez, né? Eu É, até acho, Débora, que quando o médico fala isso, eu acho que ele está pensando principalmente nessa questão clínica global. Ele está dizendo assim, olha, clinicamente esse cara está melhor, então eu acho que está na hora da gente tirar. Só que esses pormenores específicos são nossos e a gente tem a obrigação de saber como ele está clinicamente. Então, às vezes era você que tinha que chegar e falar assim, olha, tá evoluindo bem, mecânica tá boa, troca gasosa tá boa, o trabalho respiratório tá reduzido, a força muscular periférica tá melhorando. Tem tanta informação que o fisioterapeuta detém para poder chegar nessa conclusão. Eu acho que sim, eu acho que tinha que partir da gente. Eu concordo com você. Fica um quê de será que a gente perdeu? É por isso que eu volto. Eu adoro quando a gente discute, fala e começa a refletir sobre busca ativa. Eu acho que isso faz a diferença para ser um profissional de excelência. Eu acho que tem que ser o fisioterapeuta, tem que todos os dias chegar e falar: tem condições? Não tem condições? O que, que falta para ter condição? E se o fisioterapeuta tiver todo dia com esse pensamento, tipo, ele não vai esperar alguém dizer que é hora de fazer o teste de respiração espontânea. Quando alguém falar, vamos pensar, ele falar, já fiz o teste, deu certo ou deu errado. Vai estar na e ponta da agora, língua. é, eu queria fazer um outro pensamento aqui também um pouco fora da caixa, que é a gente fazer o teste não significa que esse paciente vai ser estubado, né, Sancler? E aí, o que, que eu acho interessante, por exemplo, que muitas vezes a gente fazer um teste de respiração espontânea pode agilizar outras coisas. Então, por exemplo, né, hoje, por exemplo, né, tinha um paciente lá que a discussão foi que esse paciente até estava melhor, né, talvez para estubar e tal, mas queria uma ressonância antes da estubação para ter certeza. E eu super concordei, achava que tinha mesmo que fazer o exame.
Então, vamos supor, num caso desse, né? Se eu faço um teste de respiração espontânea, eu consigo dar força para isso, sabe? Do tipo, olha, eu fiz o teste, ele tem condições de ser Só estudado. Então, falta só dá esse para outro você. ponto para vocês Exato. avaliarem. Você pode agilizar essa ressonância, porque todo o resto tá ok. Ou até outras coisas, né, Sancler? Do tipo, ó, fiz um teste de respiração espontânea, ele passa. Mas para ser estubado, a gente sabe que não basta o teste, né? Então, por exemplo, mas para ser estubado, putz, ele tem muita saliva, a gente precisa dar um jeito nisso. Então, ó, corra aí com a tua parte, porque eu tô te sinalizando que esse paciente tem condições de ser estubado, né? Se, Então, o se isso próprio tiver drive, né? ajuntando. Às vezes o paciente tem drive, você vai lá e faz o teste, ele já está no modo espontâneo, você faz o teste da forma que você quiser, e na hora da visita eles vão falar assim: esse paciente não tem nível de consciência para ser estubado. Aí você pode falar: nível de consciência realmente ele não tem, a gente precisa ganhar o nível de consciência dele. Mas do ponto de vista respiratório, ele tem condições. Olha como você está fazendo. Eu não quero me livrar da responsabilidade, não, mas eu estou mostrando para outras pessoas assim: tem coisas que outros profissionais precisam fazer para poder dar condições. Então, isso é bem legal Exatamente. também. Isso é bem legal. Uma ferramenta dentro do arsenal que a gente tem para lidar no dia a dia com a comunicação. Você está falando, eu estou lembrando aqui, na época eu fazia rotina no hospital, eu gostava muito de, conhecendo os pacientes já, a gente pegava o plantão e os que tinham condições testava. Na hora da visita multidisciplinar, eu já chegava com a informação do teste. Uhum. Do ponto de vista do teste de respiração espontânea, tem. A gente ia discutir, resolver o problema, tem outras características, estabilidade, etc. Então, isso é extremamente importante para o fisioterapeuta, extremamente. Agora, eu posso colocar, a gente já está indo aí, o tempo passa muito rápido sempre nos nossos episódios, né, Débora? Eu É. queria colocar um trabalho que eu vi recente, e ele também traz coisas novas para a gente começar a refletir a respeito do assunto. E isso é pouquíssimo utilizado na prática clínica. Existem subgrupos de pacientes em que ficar na ventilação mecânica é algo extremamente catastrófico, e principalmente para o paciente com DPOC. Né, com DPOC. Então já tem algumas evidências cada vez mais robustas mostrando que esses pacientes, independente do teste de respiração espontânea, do resultado do teste, ele deveria ser tirado. A diferença é, se ele passa no teste, você tira e você coloca ele numa ventilação não invasiva, que é a preventiva, para prevenir o surgimento da insuficiência respiratória. Mas e se ele não passar do teste? Ficar no ventilador é tão ruim que vale a pena tirar e colocar ele na VNI, principalmente DPOC e neuromuscular. Eu acho que falta muito ainda para os fisioterapeutas incorporarem isso na sua tomada de decisão terapêutica. Eu ia falar sobre isso também, só que estava marcado na minha cabeça, né? E a minha cabeça não tá muito boa essa semana, então eu esqueci, ainda bem que você falou. Mas o médico lá, chefe da nossa UTI, assim, eu escuto ele falando, sabe? Você falando, porque ele fala muito isso. Ele fala, Débora, nem tenta, nem tenta. Já tem alguns pacientes que ele fala, Débora, vamos estudar? Eu falo, vamos. Aí ele nem pergunta se vai fazer o TRE, não vai fazer, não. Não vai passar. Ele fala, não vai Tire passar. na invasiva. Ele falou, esse paciente não vai passar no TRE, não adianta você fazer. Só vai ser uma coisa que vai ficar pesando nas nossas costas que você fez e ele não passou. Então ele fala, eu acho muito interessante que ele é bem a favor disso em alguns pacientes e ele mesmo fala, ele fala, ó, nem adianta fazer TRE que esse paciente não vai passar, mas vamos entubar porque é muito pior para ele ficar entubado, né? E aí a gente tem maneiras, né? Isso que eu falei, a evidência veio contribuindo, né? Tem maneiras hoje da gente pensar em estubar um paciente que talvez a gente olhe e fale, putz, ele não vai passar no TRE, mas que a gente tem um outro tipo de segurança para pensar em estubá-lo, né? Muito legal. E aí Eu até, aproveita. no meu, Pode só falar. desse assunto, no meu doutorado a gente fez uma revisão sistemática buscando se existia um consenso sobre qual o melhor método de teste de respiração espontânea e desmame para pacientes com doença neuromuscular. E foi uma revisão vazia, porque como esses pacientes, na maioria das vezes, eles não conseguem passar no teste, o que a gente tem de protocolo? Eu boto o paciente para fora do ventilador mecânico na não invasiva. É isso. Mas ele não vai passar no teste, mas ele é um subgrupo de pacientes que não vai passar e ficar na ventilação mecânica vai trazer muito prejuízo. Então, eu gostaria muito que as equipes como um todo de UTI, elas começassem a considerar isso para essas populações que têm boas evidências, que a gente chama de VNI facilitador. Ela segue a ventilação mecânica, só que no caminho inverso, eu tiro do ventilador para poder terminar na VNI. Lógico que, de novo, né, a gente precisa reforçar, né, só para ficar claro,
que a gente está falando aí de um processo que todo o resto a gente já checou, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Um Exato. paciente Você tem que que alguém pode estar cercar pensando, tudo. ah, paciente neuromuscular, e se ele não processa via aérea, ou se ele, né, se ele ainda não manipula essa questão. Não, a gente está falando disso, a gente está falando, igual o Sancler falou, de uma facilitação, né, desse desmame e de outra, da pressão, né, feito de outra forma, enfim. Mas aí, outra coisa que eu queria falar, né, que você falou disso, que eu acho que é uma coisa muito interessante. E outra coisa que vem surgindo são outras possibilidades também, né, de avaliação, por exemplo, você falou do índice de respiração rápida e superficial, né, que a gente faz ali, por exemplo, quando a gente está fazendo um tubo T. Mas eu tenho ouvido algumas pessoas falando sobre o uso da ultrassonografia também, né, Sancler, nesse momento do TRE. É uma coisa muito legal também, né? Isso. A gente já tem para dar mais segurança, né? Para você, eu gosto de falar que é cercar. O desmame é você brincar de cercar. Já foi tipo em sítio, fazenda, e fala, vamos pegar uma galinha, e sai todo mundo atrás da galinha até cercar a galinha. O desmame é isso, porque você tem que cercar quem? A falha. Você tem que diminuir o máximo a possibilidade da falha e você faz isso com boas avaliações. O TRE é uma dessas avaliações. Então, hoje, o pessoal está fazendo TRE e já está usando ultrassom durante o TRE. Deixa eu ver se muda muito a taxa de espessamento diafragmático, se está me demonstrando que o músculo está piorando ao longo do teste, né? Que ele está tendo aumento do esforço ao longo do teste, já tem um índice que relaciona o espessamento diafragmático com o índice de respiração rápida e superficial. Então, a gente tem, para quem tem disponibilidade de aparelhos que façam manovacometria digital, né, esses aparelhos principalmente de treinamento muscular respiratório, mas que são eletrônicos hoje em dia, eles conseguem te dizer não só a PI Max, mas quanto tempo demora, você consegue mensurar durante 30 segundos qual é o esforço do paciente. Então, a gente tem muitos métodos hoje que estão se atrelando a esse teste da respiração espontânea para dar mais segurança e robustez à decisão da extubação. Eu acho que é um dos grandes caminhos também para a nossa especialidade. Isso que eu ia falar. Eu acho que talvez a gente caminhe mais, é, menos, né? Primeiro, menos para um lado, para continuar na evidência, tentando buscar é melhor fazer em tubo T, é melhor fazer em suporte, né? Acho que isso talvez a gente agora veja menos, né? Essa busca da evidência, até porque a gente, né, falou, a gente já tem algumas revisões e algumas demonstrando que a gente basicamente não tem diferença, né, entre elas, mas talvez a gente caminhe por avançar, né? O que eu posso agregar para ter mais segurança, né? Quem é melhor esse paciente, enfim, esse tipo de coisa. Então acho que agora que a gente está terminando o episódio, eu acho que a ideia é essa, né? A gente, obviamente, a gente tem que ter o conhecimento de todas as formas possíveis de se fazer um TRE, né? Como que eu faço um teste de tubo T, por exemplo, né? Será que eu posso pôr o paciente no tubo T, colocar lá 5 litros e aí o paciente começa a desaturar, eu aumento para 8, para 10, para 15, né? Então, obviamente, a gente tem que ter essa teoria, né? De quais são os métodos, eu posso pôr em suporte, eu posso pôr só em CPAP, eu posso fazer um TRE, um tubo T, né? Então, acho que isso é importante, mas também é importante a gente entender que talvez a gente ter uma noção maior de tudo que está em volta seja mais essencial quando a gente fala em TRE, né? Do que discutir em si qual método que eu vou usar, né? E aí acho que a gente trouxe bastante esse conteúdo de, poxa, ó, é importante estar atento ao paciente, ao momento certo, né? É importante estar atento a tudo que está envolvendo esse paciente quando você vai pensar em fazer um TRE, né? Existem maneiras, né, de se agregar valor a um TRE, como, por exemplo, a gente acabou de falar do ultrassom, enfim. Então, a gente está ali na frente da equipe, né, com essas propostas também. Então, eu acho que mais do que a gente só discutir e só mostrar para os alunos, né, na prática ali, que existe o teste de respiração espontânea e cobrar quais são eles, eu acho que é mais um raciocínio acerca deles, né, do que a teoria básica ali deles, né? Perfeito.
Excelente, acho que é a mensagem mesmo. Entenda tudo para que você dê condições do seu paciente lhe mostrar no momento certo que ele tem condições de ser estubado. Eu acho que o teste de respiração espontânea é uma grande chamada para a responsabilidade dos fisioterapeutas. Entenda a sua responsabilidade nesse processo. Não deixe que alguém lhe diga que você precisa fazer, não deixe que o paciente lhe demonstre depois que ele tem sinais de que você comeu bola. Seja ativo nessa tomada de decisão e nesse processo. Muito bacana. Eu acho que a mensagem é essa mesmo, Débora. A gente tem que pensar fora da caixa, fora do que é óbvio. Né? Eu já estou pensando aqui, né? Eu sou péssima em desenhar, né? Mas se eu desenhasse aqueles cartoon, aquelas figurinhas, né? De tipo um fisioterapeuta, sei lá, deitado no leito, né? Como paciente, e ele mesmo se testando, né? Que a gente brincou, porque passou do tempo, né? Então acho que é isso que a gente tem que procurar evitar, né? Que a gente coma a bola nesse sentido, né? Perfeito. Tudo bem. Bom, como a gente fala mais sobre evidência nesse episódio de hoje, eu vou colocar na descrição, né, para que quem estiver nos ouvindo possa buscar algumas dessas referências que a gente falou aqui, né? Acho que é válido e é bem importante as principais referências. E eu tenho uma dica hoje, Débora. Eu assisti um filme essa semana que está no Netflix, que é O Homem que Mudou o Jogo. Não sei se você já viu ou ouviu Não. falar. É de um rapaz que é gerente de um time de beisebol. E ele muda o jogo porque ele deixa de fazer a moda antiga e convencional, que era meio que no achismo, com coisas óbvias. Ele começa a pensar fora da caixa, principalmente pensar em cima de números e resultados, buscando efetividade. Eu acho que tem a ver com essa mensagem que você deixou. Entenda o todo. Quando você começar a entender o todo, às vezes você vai entender que muito mais efetivo do que uma coisa específica só porque todo mundo sempre fez, você tem um monte de informações que vão levar a uma melhor tomada de decisão. Eu acho que é bem interessante O Homem que Mudou o Jogo. Vale a pena, tem lá no Netflix. Legal. E como eu falei, estou indo para o congresso, né? E é um congresso também específico de desmame. Então, quem está escutando, continua acompanhando nosso podcast, que aí nos próximos episódios a gente vai discutir aí os highlights, os pontos principais do congresso. E aí eu trago para vocês o que estão falando de desmame lá fora. Perfeito. Vamos colocar a Débora para falar diretamente do Congresso com a gente, para a gente poder saber Isso o que está aí. acontecendo. O que está rolando de desmame? Se o pessoal está fazendo tubuteu, está fazendo pressão de suporte. Exatamente. É interessante que esse episódio agora saindo e você vai para o Congresso, depois a gente faz um comentário do nosso episódio. Então tá bom, pessoal, obrigada para quem acompanhou até aqui. Aproveita para seguir nossas redes sociais, no YouTube, no Spotify, compartilhar, né, esse conhecimento com todo mundo e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, Débora. Tchau, pessoal. A gente se vê na próxima. Boa viagem, bom congresso. Valeu.